E seja bem-vindo a mais um episódio da série Pergunte ao Engenheiro. Esta é uma série semanal onde eu posto todas as semanas respostas para as suas perguntas. Isso mesmo, você escreve aqui nos comentários qual a principal dúvida que você tem e eu respondo na semana posterior. Toda semana eu respondo 5 perguntas. Então, se a sua pergunta não foi selecionada na semana passada, fica tranquilo que nas próximas semanas eu vou chegar nela. Então, se você tem alguma dúvida e gostaria que eu respondesse nos meus vídeos, escreve aqui nos comentários que nas próximas semanas eu vou gravar mais vídeos igual a esse e quem sabe a sua pergunta não é selecionada. Então vamos começar logo o 4º episódio da série Pergunte ao Engenheiro. E para essa semana eu selecionei mais 5 perguntas na semana anterior e eu vou respondê-las agora uma por uma. Ambientalize Climatização e Construção comentou: Tiago, o bloco de concreto celular é aprovado para construir casa do programa do governo federal? Então, o bloco de concreto celular é aceito pela Caixa e aprovado para os programas de construção do governo federal. O que acontece é que hoje existem vários modelos diferentes de blocos de concreto celular. Existe o bloco que eu mais gosto de trabalhar, que é o bloco grande de 1 por 50 por 15 de espessura, e ele tem vazios internos que me permitem embutir as estruturas e as instalações durante a execução da alvenaria. Existem os blocos maciços de 30 por 60, que eles são os mais vendidos hoje no mercado. Muitas empresas já fabricam e vendem esse tipo de bloco. Enfim, existe uma diversidade enorme de tipos e modelos de blocos de concreto celular. E na tabela SINAP, que é a principal referência de preço para a construção civil em nosso país, essa tabela foi desenvolvida e é atualizada pela Caixa. Então, se você quer ter acesso a essa tabela, basta você entrar no site da Caixa, pesquisar, que você vai encontrar com facilidade a tabela SINAP para o seu estado e para o mês de referência. E se você não sabe o que é tabela SINAP, clica no vídeo que eu deixei aqui nesse card, onde eu explico exatamente o que é e para que serve essa tabela. Então, o bloco que está inserido na tabela SINAP é o bloco maciço de 30 por 60, que é um bloco normatizado. E se você quer saber qual é a norma específica para esse tipo de bloco, clica nesse vídeo que eu deixei aqui no card e você vai entender. Nesse vídeo eu explico qual a norma e quais as principais características dela. Resumindo a história, o bloco que consta na tabela SINAP e que é normatizado é o bloco maciço de 30 por 60. Então esse bloco, por ser normatizado e já está inserido na tabela SINAP, é aceito pela Caixa para os programas de construção do governo federal. E o Anderson Barbosa comentou: tem alguma experiência de revestimento dos blocos com massa niveladora, eliminando dessa forma o uso do reboco convencional? Na mesma linha, o Luciano Lima perguntou: Tiago, boa noite, parabéns pela iniciativa. Como posso realizar reboco ou revestimento nesse bloco? Então, já que temos 2 perguntas referentes ao mesmo tema, com uma resposta a gente consegue solucionar. Muitos construtores que já trabalham com blocos de concreto celular, eles não executam mais reboco. O mais comum de se encontrar no mercado e o mais barato também é você revestir a parte interna da alvenaria com gesso liso direto no bloco e a parte externa com textura. Como os blocos permitem a execução de uma alvenaria muito plana, a camada de revestimento é muito fina, então a gente consegue economizar muito no revestimento, tanto interno quanto externo. Da mesma forma que é possível aplicar o gesso direto na superfície do bloco, também é possível aplicar a massa corrida direto no bloco, sem uma camada primária de revestimento. Como o bloco é muito poroso, então o revestimento gruda com facilidade na sua superfície. Eu já fiz obras jogando direto o reboco na superfície do bloco, sem necessidade do chapisco. Já fiz obras aplicando gesso liso e já fiz obras aplicando textura direto no bloco também. Então, resumindo, isso já existe, isso é possível e sim, a gente consegue economizar muito trabalhando dessa forma. E o Bruno Barroso comentou: show, professor, dá para gerar espuma com lavadora de alta pressão e um gerador acoplado? Então, Bruno, eu nunca fiz esse teste e nunca vi ninguém falando sobre algo parecido. De fato, existe uma lógica nessa sua pergunta. Porém, eu acredito que não vai funcionar tão bem quanto o sistema que a gente utiliza hoje, injetando o fluido do aditivo e o ar comprimido no cilindro. Porque o fluxo de aditivo que a gente utiliza é muito pouco. A quantidade de ar é muito maior do que a quantidade de aditivo que a gente injeta no sistema. E se você trabalhar com uma lavadora de alta pressão, a vazão do fluido do aditivo que você vai inserir no sistema é muito maior
do que a vazão que a gente trabalha convencionalmente. Então eu não tenho certeza se a espuma que será produzida será ideal para a fabricação do concreto celular. Mas de qualquer forma, a sua pergunta foi excelente e levanta hipóteses para testes e pesquisas futuras. E o Ertley Samuel comentou: boa noite, poderia falar mais sobre a resistência do bloco? Você fez um teste com 400 kg em cima de 2 blocos, mas não falou qual o traço que utilizou e o peso do bloco. Então, Ertley, em relação ao traço e o peso do bloco, eu já mencionei isso em vários vídeos aqui no meu canal. O traço que eu utilizo para a fabricação dos meus blocos tem densidade de 600 kg por metro cúbico e você encontra com facilidade esse traço tanto no meu manual de produção quanto na minha planilha de cálculo para blocos de concreto celular. E se você ainda não teve acesso a esses arquivos, aqui na descrição eu deixei o link para download dos dois, basta você clicar, informar o seu e-mail e eu vou te enviar imediatamente o arquivo. O peso do bloco varia de 25 a 26 kg, dificilmente ele ultrapassa os 26 kg, e a resistência da massa varia entre 2,2 e 2,6 MPa. Eu já tenho um vídeo na minha lista que eu pretendo gravar em breve, mostrando ensaios de resistência na massa dos meus blocos, então fica atento ao nosso canal, que em breve eu pretendo gravar e postar esse vídeo. E a Yara Francisca comentou: olá, tem como fazer bloco de EPS e retirar da forma sem secar, tirar na hora e usar a forma novamente. Usar uma forma só para fazer os blocos em sequência. Então, Yara, é possível fazer isso, porém, você não vai poder utilizar espuma na composição do seu bloco. Para trabalhar dessa forma, você vai precisar prensar o seu bloco. Então, quando você coloca a espuma na massa, ele naturalmente se torna autoadensável. Você não vai conseguir prensá-lo e, caso você consiga, toda a espuma vai ser dissolvida. Então o ideal é você trabalhar com um traço muito seco, com o mínimo de água possível e talvez inserir o EPS triturado, que ele é um material que não absorve água e se comporta bem à prensa do bloco. Eu nunca fiz dessa forma porque todos os meus blocos contêm espuma na composição, então você precisa definir um traço de referência para iniciar os testes. Na minha planilha de cálculo de concreto celular, eu tenho uma tabela com traços com EPS na composição. Então, se você quiser testar, eu aconselho que você pegue a minha planilha de cálculo para blocos de concreto celular, selecione um traço que não tem espuma na composição e inicie os testes a partir dele. E aí você vai ajustando as quantidades até encontrar um traço bom para executar esse tipo de bloco que você tem em mente. Então era isso, essas foram as 5 perguntas selecionadas para essa semana e se a sua pergunta não foi selecionada, fica tranquilo que nas próximas semanas eu vou chegar nela. E se você tem alguma dúvida e quiser que eu responda, escreve aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em te ajudar. E por hoje é só, me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.